Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e neste vídeo que compõe a série Os Segredos dos 72 Nomes de Deus, vamos falar sobre dois nomes que se repetem nessa tabela. São os nomes na posição 11 e na posição 17. Ambos estão formados pela tríade de letras hebraicas Lamed, Aleph, Vav. Assim como com certeza você conhece pessoas que têm o mesmo nome, eu tenho certeza também que você as distingue exatamente através das suas características que são pessoais. Assim acontece com alguns nomes dessa tabela. Tem as mesmas letras, a mesma vocalização, a mesma gemátria, mas estão em dimensões diferentes. Então, embora os nomes sejam formados pelas mesmas letras, eles têm as características diferentes, ou seja, a luz que revela é diferente porque estão em dimensões diferentes. O nome que está na posição 11 na dimensão de Hesed de Hormá, formado pelas letras Lamed, Aleph e Vav, esse nome você pode vocalizar ou verbalizar de duas formas, Lav ou La'avá. Sua gemátria é de 37. O salmo que ele está codificado é o Salmo 27, o verso 13, conforme aparece para você aí na tela. A luz que esse nome revela é de a união, na verdade, da sabedoria e do amor, exatamente por causa das duas dimensões em que ele está, sua dimensão e a sua subdimensão. Ele dá, portanto, a capacidade de exercer liderança, digamos assim, nas questões espirituais e políticas de forma geral. Ele te coloca em uma posição de autoridade espiritual e material. No plano mental, ele proporciona a conexão com a mente abstrata, os arquétipos do inconsciente coletivo, ou seja, dimensões da sua alma eles estejam alinhadas, sua nefesh, seu ruach, sua neshama. E estando alinhado nesse sentido, você consegue estar conectado com a luz do Criador. E essa luz, ela te dá clara evidência para tomar as decisões necessárias. E quando você consegue ter essa clareza para tomar as decisões, é óbvio que você exerce uma posição de autoridade, porque a maioria das pessoas vivem em absoluta treva, ou seja, não tem como enxergar o que está além dessa fisicalidade. Uma outra coisa muito importante que esse nome ele te oferece, ou seja, a luz que esse nome revela, é o poder de respeitar sem medo. Aqui não se trata necessariamente de ter mais coragem, apesar que isso acontecerá inevitavelmente, mas o foco é se livrar de um medo específico de autoridades. E esta é uma questão que não se fala muito, mas grande parte da autoestima das pessoas é medida exatamente pela quantidade de medo que ela tem de outras pessoas que parecem ser poderosas. E quando eu falo de poder, não é um poder absoluto, eu estou falando de coisas simples, é um poder relativo a você no momento específico. Por exemplo, pedir um aumento de salário para o seu chefe ou tentar fazer uma venda para um potencial cliente. Ou então pode ser até tentar conversar com alguém que você tem algum interesse por essa pessoa e de repente o seu corpo começa a reagir fisicamente como se estivesse na frente de um tigre, você começa a suar, os seus batimentos cardíacos ficam elevados, você sente uma certa adrenalina, boca seca, enfim. Situações que diante de outras pessoas você se inibe, existe um medo de lidar com a autoridade que naquele momento está diante de você. Então essa tríade de letras, ela tira essa incapacidade, esse medo de lidar com a autoridade que só está na sua cabeça em relação ao outro. Então, se você, de certa forma, diante de algumas situações e pessoas, você sente medo de falar, de se relacionar, de se comunicar, enfim, essa tríade de letras, esse nome, número 11, dá exatamente essa capacidade de você ter respeito pelo outro, porém sem esse medo que muitas vezes só está na sua cabeça. E como falava o famoso mestre da Kabbalah, Baal Shem Tov, uma pessoa que teme outras pessoas nem iniciou sua caminhada para a certeza na luz infinita. Então, se você precisa respeitar, porém sem ter medo, a resposta é Lamed, Aleph, Vav. O anjo portador desse nome, exatamente essa palavra que aparece aí na sua tela, tanto em hebraico você percebe que inicia-se sempre da direita para a esquerda. Lamed, Aleph, Vav, porém acrescida de mais duas letras, Yod, Hei. O nome desse anjo aparece não só em hebraico, como também transliterado e também coloquei para você em português, ou seja, a pronúncia exata em português para que quando você precisar, que não agora, vocalizar esse nome em momentos específicos, você vai ter a pronúncia correta, porque isso é muito importante. Quando você muda uma dessas letras, você muda completamente o portador.
O valor numérico, o valor gemátrio desse anjo é 52. Isso faz sentido, por quê? Porque antes era 37 e agora você acrescenta aí 2 letras, que é Yud, Rei, exatamente mais 15 de peso, digamos assim, gemátrio dentro desse nome, e você ganha um portador, ou seja, um anjo que tem poderes específicos também. Existe um tempo de atuação dessa energia, dessa luz, dessa inteligência cósmica que nós chamamos de anjo nessa dimensão. Essas datas eu quero que você considere no calendário gregoriano, que é justamente onde você se move com o seu corpo e tem toda a sua agenda física. Então, a partir do dia 12 até o dia 16 de maio, você pode desfrutar daquilo que esse anjo está trazendo, transitando do divino para essa dimensão. Também no dia 31 de março, 14 de junho, 28 de agosto, 9 de novembro e 19 de janeiro. Claro, essas são datas específicas, porém aqueles que nasceram nessa data têm ajuda, digamos assim, essa luz revelada por esse anjo, pode contar com essa luz durante todo o ano. Mas o que exatamente essa carruagem divina, que nós chamamos de anjo, traz aos seres humanos nesse período? E por favor, eu quero que fique claro que não se pede nada a anjos. Mais uma vez, eu cito a oração de Daniel, pela libertação do povo judeu. O Tanar, que é a Bíblia hebraica, diz que Daniel orou porque ele exatamente viu no livro de Jeremias que estava no tempo exato da libertação. E bem em seguida você vai ver que existe ali um transitar de anjos, ou seja, realmente isso já estava disponível, estava na data certa. E é exatamente isso que eu estou dizendo, tem um tempo específico, não é que Daniel orou para que um anjo trouxesse, mas ele sabia o tempo em que aquela carruagem, aquele anjo, aquela luz de libertação estaria disponível para o povo de Israel, e ele fez o quê? Ele fez uma conexão com o Criador e pediu que isso fosse depositado para o povo naquela época. É a mesma coisa que eu estou querendo dizer para você, existe um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, e dentro dessa carruagem que nós chamamos de anjo, existe essa luz que é revelada, e você pode usufruir disso dentro dessas datas. Então, se você precisa de sabedoria, como foi dada ao rei Salomão, você pode obter desse anjo especificamente dentro dessas datas. A obtenção de poder para tomar decisões de liderança em sua vida também. Se você precisa de proteção para algumas tormentas, seja de ordem natural ou na sua própria natureza humana, principalmente as que se referem à moralidade, nessas datas, com esse nome, dentro desse anjo, exatamente por causa do nome contido nele, você pode ter essa luz para a sua vida. Se você precisa de proteção contra o orgulho, principalmente o orgulho relacionado ao seu poder intelectual, a sua inteligência, digamos assim, que por mais que você saiba, por mais que você tenha facilidades de lidar com a questão da sabedoria, mesmo assim você precisa ter em mente que você não deve confiar nas suas próprias forças, no seu próprio intelecto, na forma como você fala ou como você consegue influenciar o outro. Você precisa entender que tudo isso vem daquele que é maior, do Criador, e que você é um canal que revela essa luz. Então esse anjo, ele te dá essa luz, essa ajuda para que você não deixe que o orgulho se sobreponha àquilo que você tem de melhor. O nome 17, também formado pela mesma tríade Lamed, Aleph e Vav, sua vocalização é a mesma, de duas formas, Lav ou La-Avá, sua gemátria é 37, o salmo que está codificado é um outro salmo, é o Salmo 105, verso 1. Por quê? Porque apesar de ser a mesma tríade, a mesma vocalização, a mesma gemátria, ele está em dimensão diferente. Essa tríade está na dimensão de Hormá, de Biná. Então, mesmo que tenha a mesma gemátria, a mesma vocalização, ele está em um salmo diferente, porque está em dimensão diferente. Então, tem outra luz a ser revelada. A luz deste nome, ela nos liberta, em particular, daquilo que nos prende e que nos mantém confinados em uma prisão, que pode ser nossa própria maneira de pensar, de enxergar o mundo, ou de outras pessoas, ou de situações que nos faz ficar como um hamster, girando, gastando energia, tempo e vida, sem sair do lugar. A meditação deste nome, ele abre aquele espaço da consciência que é o que chamamos de eu superior, digamos assim, que nada mais é do que os aspectos mais altos da sua alma. E aquilo que, de certa forma, nos deixa confinado, nós ganhamos libertação e podemos transitar neste mundo de SA com maior facilidade porque temos clara evidência daquilo que está à frente, não só das situações físicas, mas aquilo que está por trás das situações que nós enfrentamos no nosso cotidiano. O anjo portador desse nome também é o mesmo. Veja, se você fizer a comparação, são as mesmas letras, começando sempre da direita, Lamed,
Aleph, Vav e Yud-Hei. Então, logo o seu valor numérico, sua gemátria, é a mesma, 52. Porém, o seu tempo de atuação é diferente e a luz revelada também é diferente. Por quê? Porque estamos em dimensões diferentes. Então, o tempo de atuação desse anjo nessa dimensão corresponde de 12 a 16 de junho, 6 de abril, 20 de junho, 3 de setembro, 15 de novembro, 25 de janeiro. Lembrando que os nascidos nestas datas sempre têm acesso a essa luz durante o ano inteiro, claro, desde que se conecte e saiba exatamente como fazer. E o que você pode ter exatamente, o que esse anjo transporta para essa dimensão durante esse período de tempo e que você pode ter acesso de forma mais simples. Por quê? Porque está disponível. Em geral, esse anjo ele é um inspirador em todas as atividades mentais criativas. Ele também é um curador. Em particular, ele atua em tudo que é relacionado ao sono. Então, insônia, pesadelos, terrores noturnos, ele atua retirando, digamos assim, essas clipotes, essas cascas de negatividade que atrapalha ou que faz com que as pessoas sintam esses males que estão contidos aí no sono. Ele também estabiliza as atividades nervosas e mental excessiva. Você pode obter desse anjo, nesse período de tempo, o retorno de antigos afetos, ou seja, retomada de velhas amizades, por exemplo, de relacionamentos em que de certa forma ficaram esquecidos e que por alguma coisa ou situação ficou mal resolvida. E ele também te concede inspiração para o exercício, caso você queira, e também tenha essas habilidades para o jornalismo, literatura, filosofia, poesia, enfim. Ele é realmente um anjo que inspira, que tem uma luz que traz essa criatividade, exatamente por causa da dimensão em que atua nesse período. Eu não sei se você já teve acesso, mas na área da comunidade eu fiz uma postagem que é exatamente essa imagem que aparece para você. Dentro do texto eu deixei disponibilizado uma tabela. Essa tabela tem o objetivo de você criar os seus 72 nomes. O que são esses nomes? São situações e coisas na sua vida que você nomeia. Não há nada que você esteja vivendo que não tenha um nome, seja ele agradável ou não tão agradável. O objetivo é justamente esse, é você nomear as situações da sua vida para que você possa identificar ao longo do tempo que estamos usando, ou seja, estudando esses 72 nomes, que você possa utilizar cada um deles de acordo com a situação que você está vivendo. Isso vai te permitir conhecer melhor, se familiarizar com os nomes, saber exatamente para que e em que situação você pode usá-los e, de certa forma, digamos assim, clarear um pouco a sua mente em relação às situações que se repetem na sua vida. Então esse é o objetivo. Se você tiver dúvidas de como usa-se essa nova tabela que eu disponibilizei para você, que são os seus nomes, você pode entrar em contato sempre por e-mail, ali no grupo do Telegram e também aqui nos comentários. Por hora, eu super agradeço para você e desde o início eu sempre falei, falar desses 72 nomes não é tão simples e não é tão rápido. Eu tento fazer o máximo possível para que fique abreviado, porém mesmo assim é complexo. Eu espero sim que você esteja usufruindo de tudo isso que nós temos disponibilizado e que isso realmente faça diferença na sua vida.